Olá, muito bom dia. Eu sou Alex Cavalcante, da Jovem Pan Itajubá 98,7. E hoje tenho a honra de receber uma convidada mais que especial, uma mulher de força, inteligência e muita história para contar. E é uma alegria, hein? Estar com vocês mais uma vez também pelo nosso portal Gemais Brasil, portal do Mar de Minas e da Serra da Canastra. Duas regiões conhecidas não só pela beleza, mas pela altitude que inspira e eleva. E também pelo nosso podcast, o Mandicast, que, como o próprio nome já diz, sobe ainda mais o tom da boa conversa para toda a região da Serra da Mantiqueira. E hoje recebemos com muita honra a vereadora Fernanda Altoé. E se o tema aqui é altitude, excelência e qualidade, não podia ser diferente. Nossa convidada também carrega alto até no nome, né? E ó, Fernanda Altoé é advogada, mãe empreendedora e futura representante do nosso estado de Minas no Congresso Nacional. Estou profetizando. Fernanda, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar com você e é uma alegria ter você com a gente. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com todos vocês. Fernanda, e para a gente começar, vamos falar de coisa pessoal, né? Você já construiu uma trajetória muito sólida na justiça, você é advogada, né? E depois decidiu entrar para a política pelo Partido Novo. Quando você olha para a sua história, desde lá do Colégio Santo Antônio, quando você foi colega do meu grande amigo Pedro Blanc, o que que mais te surpreendeu nessa caminhada? Ó, Alex, eu não sei se você sabe, eu já fui promotora de justiça em São Paulo, né? A gente ia falar sobre Eu isso. me exonerei do Ministério Público. Eu acho assim, para mim, dentro da minha história, dentro do que eu construí, dentro do que eu sempre busquei, eu entrei para a faculdade de Direito querendo ser juiz ou promotora, sabe? E quando eu consegui alcançar meu grande sonho, foi uma atuação que eu amei, eu me realizava, eu me encontrei nessa atuação. Eu acabei abrindo mão disso para voltar para Belo Horizonte, para estar perto da minha família, estar perto dos meus amigos, poder construir, né, uma família aqui na cidade, no estado, né, que eu amo. Então, eu acho que eu nunca imaginei que eu seria política. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. E acabou surgindo de forma muito inesperada e eu sou extremamente feliz, sou realizada. A gente passa uns perrengues aí, mas eu gosto muito do que eu faço. E dá para perceber, né, que essa base sólida que você construiu, ela está fazendo toda a diferença no seu trabalho aí em Belo Horizonte como vereadora. Para mim, uma das melhores do Brasil até. E olha que eu sigo muita gente, hein? E não é Obrigada. simples, né, Fernanda, a gente conciliar a família com a vida pública. Só o fato de ser mulher e mãe já é um mandato, né? E é admirável essa sua dedicação em todas as frentes. A gente vê que é possível sim ter uma carreira sólida, estar presente em casa também, você é exemplo real disso. Fernanda, você é mãe de dois filhos pequenos, mantém uma agenda super intensa como vereadora, e como que é equilibrar a vida pública, a advocacia e a maternidade? Tem algum segredo ou isso é uma missão diária mesmo e dá para tirar de letra? Não, continua sendo um desafio, né, Alex? Tudo que eu faço, eu me entrego. Então, no meu primeiro mandato, a minha grande dificuldade foi conseguir conciliar o trabalho com a família, a advocacia, porque com o celular hoje em dia, se deixar, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana, feriado. Então, foi A minha um esposa briga aprendizado comigo, mesmo, você está diário. trabalhando de novo. É Desse jeito. exatamente isso. Então, assim, foi um aprendizado diário do marido, né, de falar assim, Fernanda, agora você está em casa, né, vão dedicar aqui, fazer um tempo de qualidade. Então, eu aprendi no meu dia a dia a fazer o meu tempo de qualidade no trabalho, fazer meu tempo de qualidade com a família, né, com o marido, com os amigos. É, eu acho que a vereança permite muito isso, a gente viver a cidade de forma muito intensa, e aí a gente acaba não tendo só o olhar do político, mas também do cidadão, né? E os meus filhos ajudam muito com isso também, porque eles já vivenciam essa questão da política, eles já vivenciam, mamãe, aquela árvore vai cair, mamãe, por que está Olha tendo só. problema de assalto? Então Qual a a idade dos seus família inteira, filhos? 8 e 10 anos, E já está observando tudo, né? Já virou político. já estão
Já estão observando. O meu mais velho, ontem mesmo veio falar comigo, mãe, vai ter um concurso para ter o chefe de sala, então eu acho que eu vou me candidatar. O que que você acha? Não tem nem jeito de Então, falar não, né, Fernanda? não, eu acho bom, né? A gente precisa se colocar num papel de liderança sempre, porque ficar só reclamando e achando que os outros vão fazer para a gente não funciona assim. Então, eu acho que a gente tem também esse papel, além de mãe, de política e de profissional, acho que de preparar a próxima geração também, para a gente ter uma geração mais participativa, ver a importância da cidade, e das vivências da gente como comunidade, para a gente ser cada vez melhor, né, Alex? É isso. De promotora de justiça em São Paulo a empreendedora em Belo Horizonte. E agora política. O que mais te motivou a fazer essas mudanças que são tão importantes para a nossa sociedade? Olha, eu brinco que eu entrei na política por desespero. Porque não, porque imagina, Eu, né? Todo mundo, ninguém vai me imaginar, embora a gente tenha grandes exemplos, né? Que Sérgio Moro, Delanhol, e agora isso. você, ninguém imagina que o cara vai deixar de ser promotor de justiça para ser político. E mais, o meu concurso foi o último a ter aposentadoria integral no estado de São Paulo. Nossa. Eu saí do MP em 2012 e em Você 2015 pegou o bilhete da Mega Sena e falou assim: não, vou rasgar o bilhete e vou ajudar as pessoas. Meu foi mais ou propósito é menos isso. outro. Mas vai lá, pode O, falar. pro- o procurador-geral do MP de São Paulo, ele me sacudia assim, falava assim, menina, mineiro nasce com o umbigo grudado na terra. Eu falei, nasce, eu tô voltando. Hum. É bem isso, né? Foi. Mas o MP foi em 2012, né, que eu exonerei, e eu só fui entrar na política em 2015. Eu sou uma das primeiras filiadas do Partido Novo do Estado de Minas Gerais, e isso aconteceu porque o meu marido quis ir embora do Brasil. Então, naquele momento, ele falou: não vamos ficar mais aqui, esse país não tem jeito, esse país não tem futuro, isso aqui não vai mudar, e nós não vamos gastar nossa força de trabalho, não vamos gastar nossa juventude, não vamos gastar nosso futuro aqui. Eu não quero os nossos filhos crescendo aqui. E aí nessa hora eu falei, mas eu larguei o MP de São Paulo, eu larguei, né, uma aposentadoria integral, o trabalho que eu amava, para fugir. Eu não vou fugir. Eu E tenho um aí lema eu comigo, comecei a Fernanda. frequentar as reuniões do Novo. Eu tenho um lema comigo que, sem princípios, até o sucesso vira vergonha. E é muito bacana a gente ver quando surge o Partido Novo e alguns outros partidos, posso citar aqui o PL, republicanos, mas às vezes com algumas Sim, exceções à regra, o Novo de maneira bem mais cabal, mais completa. Mas é muito bacana a gente ver as pessoas se colocando à disposição do país, né? Poderia estar cuidando da família, poderia estar usando a sua força de trabalho para pensar na aposentadoria, mas não, eu quero mudar, eu quero transformar a vida das pessoas. E a gente vê isso muito em pessoas de caráter como você. Então é muito bacana a gente ter essa força da mulher trabalhando para Minas Gerais e quem sabe para Belo Horizonte, né? Mas quem sabe para Minas e para o Brasil futuramente. Muito é, bacana poder ter esse seu depoimento, esse seu testemunho, que ele sirva, né, de inspiração para muitas outras pessoas. Aliás, o mais bacana que eu acho em você, seguindo suas redes sociais, seu trabalho, é que o caráter e a ética eles são inegociáveis. E eu acho que isso deveria ser a grande regra da polícia, da política, embora não é, né? E se a gente falar de valores e é. Partido Novo, você se filiou ao Partido Novo logo no início, né, do partido, como você mesmo disse, e mostra um alinhamento muito forte de valores. Quais princípios do Novo, Fernanda, você sente que mais te representa na vida pessoal e na atuação política? Eu acho que é botar o país, o cidadão, em primeiro lugar. A gente não. A, gen- a política não é para gente. A atuação pública não é colocar a gente em primeiro lugar. A nossa atuação pública é para servir, né? Nós, como políticos, nós somos servidores públicos. Então, isso para mim é um compromisso muito forte. Foi uma pena que inúmeras premissas do novo não tenham sido valorizadas, né, pela população brasileira. E aí a gente acabou tendo que abrir mão não de valores, mas de metas que a gente construía e que, infelizmente, isso não foi até o final. Mas eu posso te citar um grande exemplo.
Eu tenho o direito de ter 18 assessores no meu gabinete, eu tenho o direito de ter 2 carros oficiais, eu tenho 12 assessores de uma equipe extremamente qualificada, onde eu tive sempre total liberdade de fazer a escolha do meu gabinete para a melhor prestação, né, do meu serviço como vereadora. Eu venho trabalhar com o meu carro, eu faço minhas visitas técnicas com o meu carro, e eu sou a vereadora mais econômica da história de Belo Horizonte. Então, E é muita por gente no isso que início foi a falava, quarta mais votada, né? É por eu isso que acho subiu que a votação, a população eu reconheceu. vejo esse reconhecimento, sabe, Alex? E no início do meu mandato, as pessoas falavam assim: ah, Fernanda, bobagem. Tá todo mundo enchendo o gabinete de cabide de emprego, botando gente para fazer campanha durante 4 anos. Ninguém vai valorizar, ninguém vai ver o que você está fazendo. O dinheiro depois vai para a prefeitura e aí você não sabe mais o que faz com o dinheiro. Mas a minha preocupação não é com o outro, é comigo. Porque Sim, eu acho que se o meu compromisso é com a cidade, é com o cidadão, é com o dinheiro público, é com uma política de qualidade, isso vai seguir até o final, sabe, Alex? Eu falo que o dia que a política me mudar, tá na hora de eu ir embora. Porque eu entrei para mudar a política. muito bacana isso. Fernanda, a gente pode entrar em algumas questões polêmicas? À vontade. Topa? Então vamos lá. Claro, O tema agora é casamento entre pessoas do mesmo sexo. Volta e meia, né? É sim, usado como palanque político. Qual é a sua sim. visão pessoal e política sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo e como equilibrar o respeito às liberdades individuais sem ferir crenças pessoais e religiosas? Eu tenho uma formação jurídica muito grande, sabe, Alex, né? Porque eu fui 10 anos como promotora como assessora no Tribunal de Justiça, eu fui promotora de justiça. Eu acho que, primeiro que a vida, até onde a gente sabe, é uma só. Então, eu acho que as pessoas têm que viver as suas vidas na sua plenitude. Eu acho que as pessoas têm que encontrar propósito e felicidade na vida. Mas eu não sou contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho que se a pessoa se encontrou ali, eu acho que se a pessoa é feliz ali, ela tem que ser feliz. Mas a pessoa que é feliz não quer mudar o outro. Então, o que eu acho muito errado nessa pauta LGBT é a pessoa querer desconstruir a família para mostrar que ela é a opção de felicidade. Eu tenho um amigo que brinca que ele fala assim: gente feliz não enche o saco. E é exatamente Gostei isso. disso. É. Então, eu sou hétero, eu estou feliz, gente. Pronto, eu vou viver a minha vida na minha plenitude, eu vou fazer a minha família, eu vou vivenciar os meus valores. Eu não tenho que convencer o outro a ser como eu. E eu acho que a pauta do LGBT passa muito por aí. Eu tenho casais. Amigos que são casais homossexuais, pessoas que vivem em plena comunhão de interesses, de felicidade, são extremamente discretos como casais heterossexuais, não querem mostrar nada para ninguém, eles querem só viver a vida deles em plenitude. Então, eu acho que essas pessoas têm direito, sim. Eu acho que o grande problema é a pauta LGBT querer destruir a família, porque a família LGBT ela tem o direito de ser feliz e a família hétero também. Ninguém tem que convencer ninguém a mudar nada. E eu acho que a pauta dos costumes, querendo subverter a ordem das coisas, querendo subverter uma situação posta, não é só socialmente, mas organicamente, fisicamente, né, contextos que são questões fisiológicas, eu acho que esse é o grande problema desse movimento. É fundamental, né, Fernanda, a gente tratar desse assunto com serenidade, sem jogar gasolina na fogueira. Porque essa guerra ideológica, não só a questão do casamento, mas a guerra ideológica também polarizou o Brasil. E o meu ponto de vista é que isso não é legal para Não, é o país, péssimo. justamente por isso que você acaba de abordar para a gente, né? É você querer impor o que você pensa, o que você acredita no outro que não pensa desse jeito. O Brasil hoje tem dificuldade de aceitar os diferentes, né? E eu acho que É, isso não é caminho. não, e você vê que escolhas pessoais, olha que errado que é. Escolhas pessoais viraram pautas políticas. Políticas, Então, as pessoas estão virando massa de manobra. Elas infelizmente. não, elas não estão sendo uma construção de um pensamento, de uma mudança de mentalidade, de aceitação, de acolhimento, né? Aí surge outro grande problema, que são aqueles políticos midiáticos e até Isso. que ponto a rede social é importante,
Por exemplo, a rede social é importante para saber que tem alguém como Marcel Van Hatter, tem alguém como Eduardo Girão, que tem alguém como Romeu Exato, Zema, que tem alguém como Fernando exato, Altoé, tem alguém como Maurício do Vôlei, Nicolas Ferreira. Que são exatamente. essas pessoas que realmente têm um posicionamento político e acreditam naquilo. Mas só que a rede social também traz outros prejuízos. E eu poderia até falar de pessoas que são de esquerda, que têm o seu É, posicionamento, como a Tabata Amaral, que tem o seu posicionamento, mas é um posicionamento sem aquele, sem dancinha, sem meme de internet. é, E quando essas pessoas que são meme de internet, que é o cara que quebra a ponte, que joga maçã dentro do governo podre, enfim, quando esse cara começa a se destacar e a ganhar holofotes e votos, de repente isso não é tão legal para o país, para a sociedade. Eu quero saber o que, que você pensa sobre esses emergentes da internet, que são emergentes da rede social, mas que não têm aquela capacidade. Poxa, que se você falaria assim, você contrataria esse cara para ser gerente da sua empresa? Não, mas para ser governador de Minas, talvez sim. O que, que você acha é. dessas pessoas que surgem nas redes sociais como o cara do protesto? Ô Alex, eu sempre tive muita esperança de que quando a gente fizesse uma renovação política muito grande, a gente ia tirar a velha política do lugar, sabe? Mas eu fico muito preocupada com esse movimento de política TikTok. É o Porque termo que eu queria. Política TikTok, tem um mote. eu tenho muita preocupação com esse movimento político TikTok, porque a pessoa está tão preocupada em gerar um movimento midiático que ela não tem a menor curiosidade de estudar o assunto. Ela não tem a menor curiosidade de entender o efeito prático daquilo que aquela pessoa está falando. Entendeu? Porque muitas vezes a gente vem com um conceito pré-concebido, e na hora que você vai estudar, analisar, você fala, bem, não é bem por aí. Eu já voltei atrás em projeto de lei que eu queria apresentar, porque eu fui conversar na prefeitura, porque eu fui conversar com o outro lado, e eu vi uma situação prática que seria um desencadeamento de algo que eu estava propondo, que eu não estava vendo que aquilo ali poderia ser pior do que o que eu imaginava. Aí eu E eu preciso acho te que a gente questionar. precisa. Eu estava vendo as suas emendas, e é claro que é obrigatório por lei a maior parte delas serem para a saúde pública. E eu senti falta lá de uma pauta que eu defendo, que é esporte e turismo. As suas emendas são muito voltadas para a saúde e também para a questão de estrutura urbana. E Belo Horizonte precisa muito. Sempre que eu estou aí, eu falo, Sim, nossa, como que a nossa capital é tão poluída, né? É tão suja ali o centro, a Praça 7 ali, tudo pichado. Eu acho que aquilo ali tinha que realmente melhorar. Eu acho bacana essa bandeira. sim. Eu queria que você falasse das suas principais pautas e por que tanta emenda para a saúde. Já que o É, esporte, para cada R$ 1 no esporte, você pode economizar quatro no SUS. a questão da emenda parlamentar, ela obrigatoriamente, 50% ela é para a saúde. Então, toda emenda parlamentar, 50% é saúde, e os outros 50% a gente acaba tendo a possibilidade de colocar ali uma faixa para organização não Mas aí é uma governamental. regra da Lei Orgânica de BH, né? Não, é constitucional. Constitucional? Para É todas as câmaras? constitucional, é obrigatório. 50% obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Eu Mas imaginava que eu era vou te vinte e dar. cinco, Não, 50%. necessariamente é. Mas eu vou te dar um exemplo de cultura. Sim. É, Eu vi que você aqui em teve Belo com Leônidas recentemente. Tive com Leônidas, eu apresentei uma lei ano passado, uma lei que foi aprovada. É, os incentivos do município para patrocínio, para editais de cultura, eles acabavam ficando muito na subjetividade da cidade. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente já financiou a mostra em presídio de São Joaquim de Bicas sobre movimento LGBTQIA+. Então, acaba ficando muito voltado para essas pautas ideológicas. E eu vi que Belo Horizonte tem um potencial imenso em gastronomia, né? A Minas tem. gastronomia, Minas e Belo Horizonte é um polo muito importante de gastronomia, que isso para cultura, para desenvolvimento econômico, para resgate cultural é muito importante, da mesma forma que o carnaval. Né? Então, assim, você pegar manifestações de blocos caricatos, desfiles de escolas de samba, e muitas vezes os pequenos não conseguem incentivo cultural aqui em Belo Horizonte. Então, eu fiz uma lei
que foi aprovada agora início desse ano, onde a gastronomia mineira, seja ela clássica ou contemporânea, e toda a parte de carnaval, de movimentos populares também voltados para esse tipo de manifestação cultural, é reconhecido como manifestação cultural para não ter mais o perigo de ficar na subjetividade se isso encaixa ou não dentro de um patrocínio ou um edital de publicidade. Estou com uma lei também, um projeto de lei ainda, estou negociando com a Prefeitura de Belo Horizonte a respeito da nossa lei geral de cultura para fazer nos moldes do Estado, que está extremamente ultrapassada. Em relação ao esporte, eu mandei já por 2 anos 500 mil reais, Ó, já foi bacana. 1 milhão de reais, a prefeitura está botando mais Então eu vi meio o seu milhão. post só do ano passado, então eu te peço desculpas É, em público aqui. não, a pista de skate Hum, do Parque das Mangabeiras vai ser refeita graças a uma emenda bacana. parlamentar minha. Já é esporte É, olímpico o skate, né? não, e Belo Horizonte é a capital. O Hum, pessoal está fazendo campeonato em Sarzedo, em Lagoa Santa, e Belo Horizonte não tem uma pista. Então, eu tenho atuado por exemplo, Baixio do Viaduto Santa Teresa. A gente mudou a iluminação lá de patrimônio tombado para a prática de esportes, então é outro tipo de iluminação. Eu tenho feito muitas visitas técnicas em áreas, né, de esporte para mudar a iluminação pública. Então, assim, acaba que não é uma atuação muito de emenda parlamentar, mas mais do dia a dia mesmo, sabe, Alex? A primeira calçada 100% inclusiva, eu não acho que seja do Brasil, eu acho que da América Latina, que é do Instituto Mano Down, foi uma emenda parlamentar minha também. Então, eu tenho atuações muito pontuais, voltadas para o esporte, e voltadas também para a cultura, principalmente em remanejamento orçamentário, de lei orçamentária. Pouquíssimas pessoas que Mas eu tô estão no poder legislativo Brasil afora nem sabem o que que é o ALOA, né? É o efeito exatamente. TikTok, né? Entra Ex lá para ser o puxador de votos e levar de repente alguém que a gente nem queria lá. ex exatamente. Então, assim, quase 100% das minhas emendas em leis orçamentárias, em leis de diretrizes orçamentárias, elas são aceitas, inclusive, pela Prefeitura de Belo Horizonte. Eu trabalhei muito também, ano retrasado, é, num evento esportivo que tem do Estado, que envolve os municípios e a capital que envolve pessoas, né, com deficiência, a capital não estava participando. Como é que chama mesmo? O GIMIP. Ó, A Jimmy, capital não estava. Isso. Aí eu tive com a Adriana Branco, na época, que era secretária de esportes. Esse ano, se não me engano, Belo Horizonte está participando. vale Então, até a muitas pena vezes a gente acaba ressaltar, sendo né, o trabalho da Subsecretaria de Esportes. O Romeu Zema simplesmente, com o nosso subsecretário Tomás, mudaram o jeito de fazer política isso. esportiva em Minas, né? Triplicaram o ICMS, enfim, e o Tomás conseguiu um feito inédito, que são todos os municípios de Minas participando dos Jogos Escolares. Aí eu te pergunto, como que a gente não aprova um governo como o do Zema, né? Como é bacana ver isso. Tem gente que troca o terno por chinelo e vai para a praia. Essa mulher, ó, abandonou o Ministério Público para entrar na política e pegar uma bomba para mudar a vida das pessoas, né, Fernanda? Bomba nada, É tá isso fazendo mesmo. um baita trabalho. Só é bomba para quem não tem boas intenções. É, Fernanda, vamos lá. De volta aqui, nós temos visto aí um debate muito intenso sobre a anistia, né, para as pessoas presas no 8 de janeiro. Para você, Fernanda, existe uma diferença clara entre o direito de protestar e o ato criminoso? E, na sua visão, negar a anistia é justiça ou é vingança política? Alex, primeiro que se a gente fosse um país sério, a gente não ia estar precisando pedir anistia. Esses processos, a meu entender, eles todos são nulos, porque o STF não tem competência originária para julgá-los. Não há ninguém com foro, né, privilegiado para ser julgado pelo STF. O STF tem, inclusive, uma própria DPF que o STF, por unanimidade, com exceção do ex-ministro Marco Aurélio, eles falam com muita clareza que o STF pode investigar atos que aconteçam dentro das suas dependências, mas jamais julgar. Então, o STF não tem competência para ser a primeira instância dos atos do 8 de janeiro. Isso aí deveria estar acontecendo dentro da Justiça Federal, do Distrito Federal, e esses processos
todos deveriam ser nulos. Se nós estamos pedindo anistia para essas pessoas, e as duas leis que pedem anistia não é para todos os crimes, é para o crime de golpe, né, de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, são dois crimes que não há a menor possibilidade de uma mulher com um batom escrevendo, né, perdeu o mané dentro de um monumento. Você não depõe o governo legitimamente eleito dessa forma. Se o STF está com medo de uma mulher com um batom depor um governo legitimamente eleito, a nossa democracia, a nossa república está muito pior do que a gente imagina. Então, assim, eu acho que se nós chegamos ao ponto de precisarmos de uma anistia para ter justiça nesse país, é porque nós estamos, sim, vivendo uma ditadura. Então, é a primeira análise a ser feita. Se isso aqui fosse uma democracia de fato, se isso aqui fosse uma república séria, poder judiciário estaria exercendo o papel dele de justiça, de imparcialidade, e um tribunal como o STF estaria mais preocupado em ser um tribunal constitucional do que ser um tribunal penal para julgar civil que não tem foro privilegiado. Então, é um debate extremamente importante. Aqui na própria Câmara Municipal de Belo Horizonte, tem muitas pessoas que falam: vocês estão fazendo campanha para 2026, porque isso não muda a vida do cidadão. Muda. Muda porque o nosso primeiro direito fundamental é a liberdade. E se a nossa liberdade está em jogo, se a nossa liberdade está ameaçada, não adianta falar em igualdade, não adianta falar em sociedade, não adianta falar em direito, em nada. Então, é um debate extremamente importante, e eu acho que a gente precisa sim refletir, e a gente precisa que essas pessoas sejam julgadas dentro do devido processo legal, com direito ao contraditório, com direito à ampla defesa e por um juiz de fato imparcial. É muito importante, né, a gente ouvir uma visão tão equilibrada como a da Fernanda nesse debate que está tão contaminado por paixões, né? E, Fernanda, eu acho que a sua fala, ela ajuda a separar a responsabilidade individual do uso político da situação. Não é hora, mas você Sempre. ganhou meu voto. Eu acho que você Obrigada. deveria, até quem sabe aí, o novo pensar em você ser uma senadora da República, que é lá no Senado que as coisas acontecem. É muito bom. Alex, eu até te agradeço, mas assim, Então, eu deixa eu te brinco que perguntar, antes de eu você falo assim, responder. eu não posso querer salvar o Brasil e deixar meus meninos para trás, não. Meus meninos É, são pequenos, eles estão numa o fase de cara construção que inventou o pessoal, dia com eu vinte e preciso estar quatro do lado horas, deles. o cara que inventou o dia com 24 horas, ele não conhecia uma mulher que queria ser mãe, advogada e política ao mesmo tempo, né? Isso É mesmo. muito curto o tempo, A, 24 a horas. gente acabando aqui, eu vou fazer para a casa e ainda vou estudar para a prova. Meu Deus do céu. Mas assim, já que a gente tocou no assunto nessa questão de voto, e tomar cuidado, né, com o próprio STF, que eles vão falar que a gente está fazendo campanha extemporânea, mas quais são os planos para 2026? Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Senado? O que a Fernanda está. Porque assim, já até emendando fazendo um link com uma outra pergunta, já responde as duas, porque a Fernanda de 2020 para Fernanda de 2024, ela cresceu muito politicamente falando, né? Dá para fazer uma análise daquela Fernanda de 2020 que, por mais que tenha capacidade, know-how e tudo mais, por ser uma promotora, você estava entrando na vida pública, né? O que É, mudou de 2020 para cá e o cenário para 2026, Fernanda? Alex, eu cumpri o meu primeiro mandato, né, inteiro, que foi o mandato de 2021 a 2024. Então, eu acho que é normal aí do amadurecimento político ir para o próximo passo, né? E isso seria a eleição de 2026. Eu quero, né, colocar meu nome à disposição para ser candidata a deputada estadual. Eu sou mãe de dois filhos pequenos, meu marido trabalha muito, viaja muito também, ele tem uma atuação profissional muito intensa, tanto quanto a minha. Então, eu não quero também me dedicar à vida pública e esquecer meus filhos.
Eu entrei para a política em função deles. Né? Eu entrei para a política para não fugir do Brasil, para poder estar do lado dos meus pais, dos meus irmãos, do meu sogro, da minha sogra, dos irmãos do meu marido, dos nossos amigos da nossa cidade. Eu quero formação de indivíduos bem sólida para os meus filhos. Eu quero que meus filhos sejam pessoas conscientes, eu quero que eles vivam a plenitude da vida deles, que eles tenham base emocional para terem uma vida aí, bem regrada. E eu acho que a construção disso na infância e ali na adolescência é fundamental para a gente como cidadão e como indivíduo, porque como você, eu acho que a gente está esquecendo o indivíduo e falando só em coletivismo. E no coletivismo ninguém é responsável por nada, porque todo mundo é responsável por tudo, mas ninguém é responsável por nada. Então, eu acho que a gente tem que começar, voltar a trabalhar o indivíduo como ser de responsabilidade e que na totalidade a gente pensa no coletivo. Eu sou a mesma pessoa de 2020. Eu lembro que quando eu fui a candidata em 2020, as pessoas perguntaram assim para mim: Fernanda, qual vai ser a sua persona? Quem você vai ser como política? E eu falei, eu não estou dando conta nem de mim, quanto mais de criar outra pessoa. Então, eu acho que o mais importante TikTok. para mim é que eu continuo sendo eu mesma. Eu não criei. Eu não criei uma fantasia, eu não criei uma persona para vender uma política. As pessoas que me veem, elas veem a Fernanda Elisa Pereira Altoé de sempre. Eu amadureci. Né? E eu acho que isso é o mais bonito da eleição de 2020 para a eleição de 2024. Eu acho que o crescimento ali da minha votação é fruto disso. Porque, primeiro, da visibilidade do meu trabalho, as pessoas veem o tanto que eu me dedico, as pessoas veem o tanto que eu me interesso pelos assuntos da cidade, eu não menosprezo nenhuma pauta, eu vou atrás de informação, as minhas melhores atuações são atuações de demandas do cidadão que eles trazem para mim, eles trazem para o gabinete. É, eu defendo com muita paixão aquilo que eu acredito, sempre respeitando o outro. Eu nunca expus nenhum colega político, muito embora eu discorde dele. Meu objetivo não é desfazer dele, é simplesmente defender a minha pauta, e eu vou defender a minha pauta até o final. E eu acho também que, assim, as pessoas que me elegeram em 2020, é muito em função, às vezes, de um relacionamento pessoal, elas viram assim, eu posso confiar na Fernanda. A Eu tenho amigo Fernanda, que ela de votou em fato é você. aquela pessoa. É. Eu, Então, eu acho que eu, isso é o mais importante para mim, o crescimento, acho que vem muito disso. eu tenho amigo em BH que votou em você, que estudou com você lá no Colégio Santo Antônio. Eu fico super feliz. Fernanda, é muito interessante essa questão que você fala defender a sua pauta, e hoje fala-se muito em pauta, né? Mas nessa guerra fria de rótulos e ideias, surgem muitos nomes que às vezes falam que está defendendo a pauta de direita, que é de direita, mas que se você acompanhar o dia a dia, os bastidores, você vê que não é aquilo, né? Que É, o rótulo e a ideia só existe na rede social. Qual que é o seu conceito de esquerda e direita? Porque uma coisa que me entristece muito, até como cidadão, porque as pessoas criam heróis, né? Porque o cara tem 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, e ele defende a família, e ele defende aquilo que eu acredito, mas as pessoas às vezes não têm acesso a essa pessoa para entender que aquilo é um rótulo, né? Não é uma verdadeira construção de ideia. Aí a gente vai falar de esquerda e direita. Qual que é a visão da Fernanda sobre esquerda e direita no Brasil? eu acho assim, a pauta de direita ela é muito ligada a desenvolvimento econômico. Ela é uma Estado pauta menor, né? ligada a um Estado menor. Ela é uma pauta ligada à liberdade com responsabilidade. Não é porque eu sou de direita e eu sou de direita, eu nunca tive dúvida disso, que eu não posso defender um casamento gay. Porque eu acredito na liberdade das pessoas. E eu acredito que essa pessoa ela tem a liberdade de escolher a vida pessoal e a vida íntima dela. O que eu vou ser contra é esse tipo de pauta subverter a liberdade de quem é hétero. E isso é que está errado, e as pessoas não conseguem ver isso. Eu, particularmente, eu sou contra o aborto.
entendeu? Eu acho que nós não temos Também sou. nenhum tipo de maturidade para vir falar, o corpo é meu corpo, minhas regras. Querida, para você ligar as suas trompas, você tem uma lei te proibindo fazer isso na hora que você quer. Até pouco tempo atrás, para um homem fazer uma vasectomia, ele tinha que ter autorização da esposa e tinha que fazer um curso, frequentar por 3 meses um curso, né, para preparação psicológica. Então, como é que você está falando aí em aborto como política pública, se você não pode falar nem em laqueadura e nem em uma vasectomia? Como é que você fala de aborto se o Brasil não tem nenhum acompanhamento dos casos de aborto legal para a gente fazer um trabalho a respeito de um estupro, a respeito de uma situação onde o feto nasce com uma anomalia a ponto de colocar a mãe em um estado de vida ou morte? Então, assim, a minha grande preocupação é que tudo virou TikTok, tudo virou pauta. E as pessoas deixaram de tratar as coisas com números, com responsabilidade, com impacto social, com impacto na vida da mulher que aborta, na vida daquela menina que está iniciando uma questão sexual sem ter responsabilidade com a eventual vida que ela vai gerar. E achando que pode, inclusive, né, ter uma vida aí desregrada e promíscua e gerando até um problema de doença sexualmente transmissível, sabe, Alex? Então, assim, eu particularmente, eu acho que nós temos direita e esquerda. Nós não temos centro. É muito cômodo a pessoa falar que é do centro e ficar pipocando de um lado e para o outro na hora e no local que lhe interessa. E eu acho que nós temos direita e esquerda e nós temos um Nós temos muitos espectro. parlamentares que são assim, né? E é cômodo. É cômodo você querer agradar todo Inclusive mundo. filiados em partidos que se dizem de direita. Exatamente. E eu acho que a partir do momento em que você coloca, você tem direita e esquerda, mas você tem espectros. Você tem, né, de um lado ao outro para você ser uma esquerda, e você tem de um lado ao outro para você ser direita. Então você é o quê? É de um ponto mais suave, de um ponto mediano ou de um ponto mais extremo da esquerda ou da direita? E eu acho que a gente tem que ser honesto com o nosso eleitor, sabe? É, Então, assim, a esquerda é muito bem posicionada. Muito. Ela tem orgulho de ser esquerda. Ela se Organizada coloca até. organizada porque ela quer cada vez mais pessoas. A direita não. A direita tem vergonha de ser direita muitas vezes e ela é autofágica. Então, ao invés de você unir todo mundo que quer estar na direita, não, só o meu partido que pode ser direita. Só o fulano que representa a direita. Então a gente perde espaço, a gente perde território, a gente perde argumento. Porque a gente pode ter a esquerda, né, de A a Z. A gente pode ter a direita de A a Z. A esquerda faz isso muito bem. Nós da direita não sabemos fazer isso. Nem um pouco. Fernanda, então a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista, da nossa live aqui na Jovem Pan. Foi um prazer imenso ter você. Mas eu queria fazer um quiz para presidente da República 2026. Topa? Claro, vamos embora. Então, vamos lá. Ratinho Júnior ou Ronaldo Caiado? Romeu Zema. Eu ia deixar para o final, Zema, Não, mas eu, porque eu eu sabia que você ia falar Romeu Zema. qualquer nome que É. você me falar vai ser Romeu Zema. Não, eu ia Romeu deixar Zema para o para final presidente da Romeu Zema, porque eu República. tinha certeza que você ia falar Romeu Zema. Então, para a gente fechar, eu gostaria que você falasse da gestão do Zema aí em 2 minutos. Olha, primeiro, o Zema é essa pessoa que ele é real. Então você vê uma pessoa que surge na política com o sotaque que tem, Não muda, né? né? Muitas pessoas quiseram mudar Romeu Zema, falaram assim, ó, esse sotaque não cabe para um governador. E ele falou, esse é o meu sotaque, eu sou do interior de Minas e eu sou eu. Então, eu acho que o Romeu Zema é essa pessoa real, ele não criou uma persona. O Romeu Zema resgatou o nosso orgulho de ser mineiro, a nossa essência, quem a gente é, né? O Romeu Zema fez Minas ser uma potência, nós somos uma potência, com o que nós temos, com o que nós somos. Mostrou que a política tem como ser de qualidade, mostrou que o trabalho incansável e uma pessoa que largou mão de palácio,
largou mão de comodidades, né, de situação incômoda que o poder traz, muitas vezes, que isso funciona assim, é nos pequenos detalhes, né, que a gente volta o olhar para um Estado que estava completamente quebrado. Há muito que ser feito ainda, mas eu acho que a qualidade do trabalho do governador, a dedicação do governador, a paixão do governador pelo Estado de Minas Gerais e a simplicidade dele fizeram dele essa grande potência, junto com o nosso vice-governador Matheus Simões, que para mim vai ser o próximo governador de Minas Gerais. Nós É o mais precisamos de pessoas preparado. dedicado, É o mais preparado. dedica a vida ao governo do Estado, desde o início do primeiro mandato do governador Romeu Zema. Não é o TikTok, Não. não é o falastrão, é a pessoa que Não é o trabalha cara que coloca caladinho. clube de futebol no peito para ganhar a Não, massa e o senso comum. não. Não, não porque ele estuda, não porque ele pondera, não porque ele sabe o que gera resultado, e a gente está cansado de gente que vem fazer auê e depois desestrutura todo o sistema político para fazer papelão jogando cadeira em cima dos outros. Então, mineiro é um povo de responsabilidade, mineiro é um povo com muito respeito pelo próximo, e eu acho que a gente precisa transformar Minas Gerais numa potência, porque a gente só tem crescimento pessoal, através de trabalho honesto, de desenvolvimento econômico. A gente não pode trabalhar com irresponsabilidade, não. Tá certo, Fernanda. O Zema é tudo isso e muito mais. E só para ilustrar, eu votei no Zema duas vezes e eu ainda não estava na política da primeira vez, mas eu lembro que quase todos os prefeitos do estado se uniram em torno da candidatura do Anastasia e fizeram uma foto lá na cidade administrativa, mas eu acho que ali é a grande virada de chave do Brasil. Quando o Zema Foi, vence as eleições saindo de 3% e ganhando a eleição do governo de Minas, ele mostra que é possível mudar, porque as pessoas esqueceram a velha política naquele momento e Minas deu essa resposta para o Brasil. Uma das coisas mais exato. bacanas, que depois que eu entrei para acompanhando assim a vida pública e a gente vê vários relatos e um dos relatos mais emocionantes que até foi o subsecretário de esportes do estado Tomás que me contou que o Zema chegou numa reunião, né, na primeira campanha, na primeira eleição dele e não tinha absolutamente ninguém na reunião e ele fez a reunião sozinho. Qual político, no alto da sua vaidade, da velha política, aquele cara que quer o tapete vermelho, que quer status, faria isso? Nenhum outro que não fosse o Zema. E o Zema fez isso. O Zema ele mandou um vídeo para um amigo nosso que hoje é vereador, que era produtor rural, que nem pensava em vida pública, que é o Casequinha, lá de São Roque de Minas. Ele mandou um vídeo para ele, porque o Casequinha falou para a cunhada dele de Araxá, a Nininha, esposa do Romero, que é irmão do Zema, que queria votar no Zema, e ele mandou um vídeo para um eleitor lá É, de São Roque é de isso. Minas. Então, acho que é isso. Não existe nenhum lugar no mundo que você consegue fazer sucesso sem ter trabalho. E o Zema é muito isso, é Sim. muito trabalho. E é por isso que está onde está, e quem sabe o Brasil vai entender o que Minas entendeu e ele vai ser o nosso presidente. A gente vai mudar de vez a história dessa A gente pátria precisa. tão querida. É Fernanda, isso. muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa conversa tão aberta, por essa conversa tão inspiradora. Eu deixo aqui o espaço aberto para você deixar a sua mensagem especial para todos que te acompanham, acreditam no seu trabalho e também para quem sonha em, de repente, fazer a diferença no nosso país. E eu vou pedir replay dessa entrevista depois, porque conselho bom a gente precisa ouvir várias vezes e você trouxe muitos conselhos bons para a gente aqui. Obrigado, Fernanda. A Jovem Pan agradece e espero poder conversar com você mais vezes. Alex, primeiro um prazer te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar com todos vocês. Se deixar, a gente fica aqui conversando, né? Tem Batendo muita papo aqui prosa. o dia inteiro. É muita prosa, Antes de tem muita você coisa se para falar. despedir, eu sou de Alpinópolis, a Ventania. E antes da gente começar a nossa entrevista, você falou que seu pai morou em Alpinópolis. Conta essa história. Meu pai e minha mãe, meu irmão mais velho quase nasceu em Alpinópolis. Papai ele trabalhava com estradas na época e ele teve uma obra em Alpinópolis. Então, uma das primeiras cidades que meus pais moraram quando eles casaram foi Alpinópolis. E como que é o nome do pai e da mãe? Meu pai chama João Henrique e minha mãe chama Vera Lúcia.
Vou procurar aqui as pessoas para saberem se eles lembram do João Henrique e da Vera Lúcia. Eu vou assuntar com o papai de algumas pessoas, eu te mando depois, Tá certo. para ter Agora, essas pessoas em comum. vamos lá. Obrigado. Bem, Deixa sua Alex, mensagem. primeiro, é, eu acho que pessoas comuns, como nós, né, pessoas que não querem desistir do Brasil, pessoas que acreditam no Brasil, é, inúmeros dias, quando eu vou dormir, eu falo, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo com a minha vida? Por que que eu não estou dedicando, né, a um projeto privado, às minhas coisas pessoais? Por que que eu estou nessa peleja todos os dias? Mas aí, todos os dias, eu te falo isso de coração, eu acordo, simbora, né, que eu estou super animada, vai dar tudo certo, e a gente consegue transformar muita coisa com uma dedicação de qualidade e sem ser garota TikTok. Então, eu gosto muito de incentivar as pessoas. Não só, nem todo mundo está disposto a ter sua cara exposta na política. Mas tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente querendo colaborar, e existem várias formas da gente ser um ser político sem ser um candidato. Então, tem como apoiar alguém, né, que quer ser candidato, você levar uma demanda para o vereador da sua cidade, para o deputado do seu estado, seja ele federal, seja ele estadual, levar uma demanda para uma ouvidoria do governo do estado. Isso pode mudar muita coisa. Às vezes, não só uma experiência pessoal sua, mas de outras pessoas que estão na mesma situação que você. A gente não pode jogar a toalha, porque, ao contrário do que o Tiririca falava, tem como piorar e muito, e cada dia mais, né? A gente vê isso nitidamente. A gente precisa procurar os órgãos, cobrar dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Esses órgãos, eles atuam, né, diante de demandas, e eu acho que a gente não pode menosprezar os pequenos políticos e os políticos de qualidade, porque essas pessoas têm grandes propósitos, grandes missões. A exemplo de como nós conversamos, do nosso governador Romeu Zema, do nosso vice-governador Matheus Simões, de pessoas que se dedicam e se entregam, né, por uma causa maior, porque querem viver um país melhor. Então, eu acho que a gente, como cidadão, precisa ter um senso mais crítico de tudo que aparece para a gente. Gente que faz muito barulho, muitas vezes não faz nada. Não faz E barulho. o jeitinho mineiro de ser, a gente sabe que leva a gente longe. Então, por favor, não se esqueçam de serem participativos. Não adianta ficar reclamando e não fazer nada. Acredite nas instituições. E eu estou à disposição, como vereadora de Belo Horizonte, até para levar uma demanda também para o governo do estado. A gente precisa acreditar no Brasil, porque a gente precisa desse Brasil para a gente não ter que ir embora. Tá certo, Fernanda, muito obrigado. Um abraço para você. Bom trabalho aí durante a sua semana aí na Câmara. Bons projetos. Vamos juntos fortalecer o Brasil. E uma das coisas que resume essa entrevista, que o bem mais precioso, eu até queria ter falado isso, mas você citou, para mim também é o bem mais precioso, até mais que a saúde, é a liberdade. E é por isso que a gente luta. Para você que está na Jovem Pan, muitíssimo obrigado pela audiência. Para você que vai acompanhar essa live pelas redes sociais, também muito obrigado. Um forte beijo, um queijo, hasta la vista. E a gente volta na semana que vem com mais um convidado especial, também do governo, é um secretário muito famoso. Um abraço a todos.